Eu tenho uma tendência a gostar bastante de filmes que conseguem fazer uma transição, seja mudança de gêneros ou grandes reviravoltas, um filme que vira outra coisa, basicamente. Isso acontece bastante com Entre Montanhas, novo filme do Apple TV Plus, dirigido pelo Scott Derrickson e que tem essa dupla aqui que veio até o Brasil para divulgar o filme na Comic Con e tudo mais, que é Anya Taylor-Joy e o Miles Teller, dois atores que eu gosto bastante, dois atores que tem um carisma, parece natural deles, né? É sempre difícil falar em carisma, mas eles parecem que eles são aqueles personagens, aqueles atores que são receptivos a gente gostar dele, né? A gente ter uma empatia por eles. E aqui os dois juntos eles conseguem criar uma combinação bem interessante, ainda que eu acho que muita gente pode não gostar desse filme justamente pelo que ele vai virando. É muito curioso, né? Eu não sabia nada sobre o filme, absolutamente nada. Sei que o Scott Derrickson, apesar de ter feito lá o Doutor Estranho e tudo mais, ele é um diretor que tem uma carreira no cinema de terror, né? Gosto muito de Sinister dele. Telefone Preto muita gente gosta, já não gosta, entre outros filmes. Então eu ficava curioso e eu vi ali no Letterboxd os gêneros do filme, falava ação, terror e romance. Eu fiquei, será que tá certo isso? Que tipo de filme é esse? E realmente é um filme que vai passar por muitos gêneros. Não gosto completamente dele, né? Mas eu acho que dentro desse cinemão mais blockbuster, desse cinema para mais pessoas, esse cinema de streaming mesmo, esse filme ele tem um pouco a cara de streaming, ele é um filme que funciona muito bem e consegue fazer essas viradas de gênero de uma forma bem interessante. Inclusive aqui a gente tem o mesmo roteirista daquele filme da Guerra do Amanhã da Amazon, que tem crítica aqui no canal, que eu não gosto nada daquele filme, mas enquanto eu assistia esse, eu pensei muito naquele, que são dois filmes com essas características de filme para streaming, com algumas semelhanças, mas é engraçado que aquele filme eu acho super mal escrito, esse tem algumas questões, né? Os diálogos muitas vezes me incomodam um pouco. Tem aquelas personagens, né? A Sigourney Weaver, por exemplo, ela faz a personagem que a Sigourney Weaver tem feito nos últimos anos várias e várias vezes, né? Parece até que como ela se veste, parece até como ela sai do helicóptero, como ela é essa magnata numa torre alta, parece que é a personagem que a Sigourney Weaver tem feito várias e várias e várias vezes sucessivamente. Então tem algumas questões aqui, eu acho que o filme ele se explica bastante no começo, o que me incomoda também, né? Então ele tem que deixar tudo aquilo bem claro, muitas vezes ele vai reexplicar as coisas, muitas vezes, mas quando ele se joga pro cinema mesmo, quando ele se joga pro romance, a partir desse momento inicial, que é aquele filme meio de lobo solitário, né? Então parece que tem algum mistério ali, mas ele é aquele cara muito bom, e a Anya Taylor-Joy é a mesma coisa, e todo esse discurso da Guerra Fria, que é um discurso meio caidinho, mas não tem, acho que no geral todos esses problemas eles são problemas, para mim, pelo menos, menores dentro do filme, a partir do momento que ele consegue lidar muito bem com esses gêneros. Então é um filme que ele passa a funcionar primeiramente quando ele consegue criar essa certa inversão para trabalhar o romance entre os dois, né? E aqui ele brinca muito com a questão do ponto de vista, né? Eu acho muito interessante que o plano e o contraplano, eu gosto com filmes que conseguem brincar com esses elementos básicos do cinema, né? Então um personagem olha, o outro olha de volta, né? E eles conversam dessa forma. Aqui, como eles têm essa distância entre eles, a brincadeira do plano e contraplano já é muito mais legal. Então eles não podem falar, mas eles usam os cartazes. E eles não simplesmente se olham, mas a gente vê um e o outro a partir da lente ali, né, daquele binóculo, já que é a única forma deles se enxergarem inicialmente. Então, eu gosto como o filme brinca com esses artifícios e como ele aos poucos ele vai inserindo outros elementos, né? Então, no meio desse romance, a gente sabe que tem um mistério lá embaixo, que vai acontecer coisas e as pistas já são deixadas desde o início. E a partir daí, a gente já tem esse elemento da ação e do horror entrando ao mesmo tempo, né? A ação deles tentando proteger aquele lugar, enquanto o horror ele aparece muito nas características físicas desses monstros, ou desse perigo anunciado de alguma forma. Só que a partir do momento que o filme tem uma reviravolta que eu não vou revelar, ele vira outra coisa, né? Ele vira uma espécie de sci-fi mais do que isso, e aí outra coisa que eu gosto bastante, né? Mais do que um sci-fi de ação com horror, eu acho que ele trabalha muito bem as cores, muito bem o artificial mesmo, de um cenário, de um espaço desconhecido. Eu acho que ele trabalha muito bem isso a partir de cores e como a gente tem uma transição do roxo para o laranja dentro da mesma tela, né? Dentro do mesmo quadro que brinca com todas essas possibilidades desse espaço desconhecido. Mas mais do que isso, o filme ele vira
um videogame, basicamente, né? E é muito difícil trabalhar com essa narrativa de videogame. Então, a partir dessa virada, né, muita gente vai se apegar na lógica, como todo mundo faz hoje em dia, né? Ai, que coisas impossíveis eles fizeram e tal. Que pra mim é uma grande bobagem, ainda mais se tratando de uma fantasia aqui. E o filme ele constrói esses personagens quase como super-heróis ou quase como personagens de videogame. Mas eu acho que ele brinca muito com essa ideia da narrativa de videogame até a partir de então, de fases praticamente, né? Então ele tá nesse lugar desconhecido, eles vão estar mudando de espaço o tempo inteiro. O jeito da ação, né, como ele filma muito bem a ação aqui, Scott Derrickson, fiquei até impressionado um pouco com isso, então ele consegue estabelecer bem aquele espaço, consegue estabelecer bem aquela ação, mas é uma ação que sempre está mudando da perseguição para a luta corpo a corpo, para o tiroteio, então ele está criando esses momentos com alguns respiros que seriam quase como essas cutscenes, com alguma explicação pra gente, para mais uma sequência frenética, e aí mais uma cutscene com mais algumas descobertas, e aí mais uma sequência frenética de ação. Então ele vai trabalhando esses momentos, e tem até uns momentos que o filme quase que para falar, olha, esse é o chefão dessa fase, né? E aí a personagem luta com o chefão da fase em um lugar específico, onde a gente vê toda aquela luta, e quase como se não houvesse nada para além daquilo. Ou mesmo como eles vão subir aquelas montanhas, vai lembrar até um Uncharted da vida de alguma forma. Então, eu acho que é muito interessante, eu gosto de diretores que, apesar de ser um filme longe de ser perfeito, né, tem, como eu disse, muitos problemas de roteiro, até de personagem. O filme ele até vai tentar criar essa relação do passado, da Guerra Fria, com o futuro, até a partir do momento que o filme brinca com algumas características distópicas e tal. Mas, no geral, o que pega mesmo pra mim, o que eu gosto aqui do filme, é que o Scott Derrickson, que eu não gosto de muito dos filmes dele, né, de forma geral, eu gosto do Sinister, como eu falei, mas o resto eu não gosto muito dos filmes dele, mas aqui é um diretor que ele quer fazer cinema, né, isso eu valorizo muito. Então, ele se joga de cabeça mesmo nesse cinema de gênero, ele se joga mesmo no que parece mais artificial, no que parece mais canastrão, ele mergulha mesmo, ele consegue trabalhar bem com esses gêneros, ele mergulha na ação, ele mergulha no sci-fi, ele não tem vergonha de nada disso. E falta muitas vezes para os filmes atuais essa falta de vergonha. Muitos filmes parecem que têm vergonha porque tudo precisa ser muito dramatizado, tudo precisa ser muito calculado. Esse filme ele meio que não calcula quase nada e tudo bem, acho que a graça é isso, de se deixar levar por esse fluxo de gêneros mesmo que vão fazendo esse tipo de transição até que o filme vira uma espécie de videogame, como eu falei. E é mais uma coisa que é muito difícil, essa narrativa de videogame é difícil de se trabalhar. Eu acho que Entre Montanhas trabalha bem. Então, bem satisfeito, assim, pros filmes, pra média dos filmes de streaming, principalmente pros filmes de gênero mesmo, né? Filmes de ação, filmes de sci-fi, que tem muitos filmes sci-fi que saíram nos últimos anos nos streamings, eu acho Entre Montanhas muito acima dessa média de streaming mesmo. Como eu disse, longe de ser um grande filme, mas é um filme que me deixa muito mais feliz, muito mais confortável assistindo ele, justamente por conseguir trabalhar todas essas questões de uma forma mesmo com prazer. Parece que é um filme que tem prazer de ser feito, isso é bem legal. Eu gosto muito do Anya Taylor-Joy e do Miles Teller aqui. Acho que são dois atores que eles têm muito dessa persona, desse carisma de protagonista mesmo de filmes blockbuster, assim, tudo mais. Filme que até seria interessante ver no cinema, né? Como eu disse, ele trabalha bem com as cores, ele trabalha bem com a fotografia, com a distância, com os planos mais abertos, até como ele simula, às vezes, a ideia de um drone e tal. Eu acho bem legal, queria ter visto esse filme no cinema, acho que ia ser bem proveitoso, mas, sim, como eu disse, acho um filme bem acima da média dos filmes que saem para streaming, da enxurrada de filmes que saem para streaming. Aqui um investimento da Apple bem grande nesse filme, né? É o filme do primeiro semestre do Apple TV Plus. E acho que se paga bem. Acho que se paga bem para quem gosta desse cinema mais de gênero, para esses filmes blockbuster e tudo mais. Acho que é uma boa pedida Entre Montanhas. Fiquei feliz com o resultado. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou. Se você quer divulgar o canal, ajudar que esse vídeo vá para mais pessoas e tá vendo pelo celular, clique em hypar o vídeo que ele chega para mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Considere se transformar em membro por apenas R$ 6,90 por mês, que você ajuda muito o canal a continuar existindo. Nas redes sociais, meu curso, meu cineclube, tudo aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Por hoje é isso e corta.